1 Samuel, capítulo 3, nós vamos estar lendo apenas o verso 10. Quantos querem continuar ouvindo a voz do Senhor? Quantos querem continuar ouvindo a voz do Senhor? É uma pergunta, irmãos, e eu vou fazer novamente. Quantos querem continuar ouvindo a voz do Senhor? Porque até aqui o Senhor já tem falado. Então Ele só vai continuar falando. Aleluias. 1 Samuel capítulo 3, verso 10. E diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Eu já sinto a presença de Deus. Eu vou ler de novo, irmãos, porque há uma graça de Deus neste lugar, irmãos. E se você ler e meditar no que você está lendo, você também vai sentir esta graça, você também vai sentir esta presença. Aleluia. Eu vou ler de novo e você acompanha comigo e sinta o toque do Espírito Santo. Aleluia. Samuel 3:10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor. Fala, porque teu servo. Fala, porque teu servo. Oh, Jesus. Pode ser sentado glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fala comigo, Deus. Aleluia. Chama meu nome. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado. Fala comigo, chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo, aleluia, pois eu estou aqui, quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Foi isso que Samuel entendeu. Foi isso que Samuel entendeu. Ele entendeu que é 1000 vezes melhor ser um menino que obedece à voz do Senhor do que um sacerdote, do que um profeta rejeitado pelo Senhor. Aleluia. Se nós formos ler texto e contexto, irmãos, eu só li o verso 10. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo: eu não vou
contigo. O Senhor já vem palestrando comigo desde a tarde. E Ele está dizendo para nós nessa noite quantas vezes você entra domingo, você entra segunda, você entra na quarta, e o Senhor está chamando o teu nome, Samuel, e você não ouve, e Ele torna a chamar Samuel, e você continua sem ouvir. Nós queremos muito dele, porque na verdade nós entendemos que todo poder foi me dado nos céus e na terra. Nós queremos doar tudo para Ele. Quantas vezes, irmãos, entramos num ambiente como esse, um ambiente de glória, para adorar e exaltar o nome dEle. Oh, Jesus! E em vez de sairmos adorando, em vez de sairmos glorificando, estamos saindo murmurando. E o Senhor gritando: Samuel, Samuel, aleluia. Era jovem, mas entendia. Era jovem, mas obedecia. E o Senhor está nos chamando para um compromisso. O Senhor está nos chamando para que na primeira chamada nós possamos dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes ouvimos tantas coisas, mas não ouvimos o Senhor nos chamar. Eu estou em casa e eu meditando: Senhor, todas as vezes que nós vamos para o culto adorar ao Senhor, o culto começa na nossa casa, mas aqui é o lugar de nós nos reunirmos e dividir essa porção. Eu imagino que antes mesmo de sairmos da nossa casa, o Senhor deu a entrada nesse lugar e Ele começa a preparar o banquete. Tem bolo, tem pedaço para cada um, irmãos. E às vezes, na hora de eu pegar o meu pedaço, eu estou desligada, reparando a roupa do irmão, reparando o jeito que o irmão está adorando, e eu acabo não pegando aquilo que o Senhor está servindo para mim, porque Ele trouxe a minha parte. E aí eu saio, sabe como? Com indigestão, porque eu não estava ligada naquilo que o Senhor estava falando. Então eu saio com indigestão, reclamando do hino, reclamando da pregação, reclamando de tudo que o Senhor fez, porque na hora que Ele foi servir a minha parte, eu estava desligada. Ao invés de eu estar adorando, glorificando e exaltando o nome dEle. Aleluia! Aí no verso 1, vem dizer que era um jovem e ele servia a Eli. Oh, Jesus, ele tinha um líder. Samuel tinha um líder. Quem era o líder de Samuel? Eli. E ele servia a Eli. Será que eu e você estamos servindo ao nosso líder? Oh, Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, achamos muito difícil servir o líder, né? Achamos muito difícil quando a dirigente, a responsável, a líder do círculo de oração fala. É difícil obedecer. Quando o pastor fala, é difícil obedecer. Quando uma mãe fala, é difícil obedecer. Oh, Jesus! E quer dizer que está obedecendo a Deus. Se eu não obedeço, irmãos, aquele que eu vejo, aquele que eu posso abraçar, aquele que eu toco, que é a minha liderança aqui na terra, como que eu vou obedecer ao meu maior líder, que é o meu Senhor? Aleluia! E temos essa dificuldade de obedecer. Muitas das vezes nos achamos grandes demais. Às vezes se acha melhor demais. Eu sou melhor do que a líder. Eu sou melhor do que o líder. E o
Eu ainda não aproveitei nada. Gaste o seu tempo na presença do Senhor. Gaste o seu tempo. Renuncie e viva na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor vem dizendo que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Sabe por quê? Porque não havia visão manifesta. O que é isso, missionário? Não havia manifestação de milagres, prodígios. Era um tempo onde o Senhor não estava falando, mas eu acho lindo que Samuel está obedecendo. Aleluia! Quantas vezes estão falando e não querem obedecer? Hoje nós vivemos um tempo onde a glória do Senhor é manifesta, onde o Senhor opera milagres. Ainda está faltando muito, que antigamente era mais. Antigamente era cego que saía enxergando, era coxo que saía andando, mas ainda hoje o Senhor salva, cura, liberta, transforma. Ele cura câncer, Ele cura, e nós temos vivenciado isso, e ainda assim não queremos obedecer. Meu Deus. Nós temos esse privilégio, irmãos, de ver as manifestações do Senhor, e ainda assim queremos criar desculpas para não servir a esse Deus. Queremos criar desculpas para não servir a Ele com responsabilidade. Eu já preguei, já falei isso, mas eu vou falar novamente porque o Senhor me impulsiona a dizer: é muita gente na presença do Senhor por costume. É muita gente na presença do Senhor por tradição. O que é isso, irmã Elisângela? Meu pai foi, minha avó foi, minha bisavó foi, então eu também vou. Se nós formos ler mais adiante, vai dizer que Samuel servia, obedecia, estava dentro da casa do Senhor, mas não conhecia o Senhor. Não conhecia. Ele servia, ele obedecia porque ele tinha um líder. Ele obedecia o líder, mas ele não conhecia. E aí, se nós continuarmos lendo, vai dizer no verso 3 que estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca, o Senhor começa a chamar Samuel. E eu quero profetizar nessa noite que antes que a lâmpada se apague, antes que você comece a andar na escuridão, o Senhor vai soprar seu nome, o Senhor vai gritar seu nome nessa noite. Aleluia. Aleluia. Antes que essa lâmpada se apague, igreja, vai chegar um momento que a gente não vai poder andar com ela. Que é isso, irmã? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quantas vezes estamos andando com a lâmpada debaixo do braço, mas já queimou, está apagada, irmãos. Está apagada. É noite de acender essa lâmpada para ouvir Jesus te chamar. É noite de acender a lâmpada para ouvir Jesus te chamar. Aleluia! Glória a Jesus. E o Senhor chamou Samuel, primeira vez. Samuel corre até o quarto do líder, até o quarto de Eli. E ele diz: eis-me aqui. E quando eu li isso também, como eu falei para os irmãos que eu estava estudando hoje à tarde, isso me chamou a atenção. Porque quarto, irmãos, todo mundo aqui sabe, é lugar de quê? De intimidade. Você quer ter intimidade com o seu líder? Você quer ter intimidade
chamou. E ele escuta pela segunda vez: Samuel. Oh, Jesus. E ele volta pelo quarto de Eli. E eu falei assim: Senhor, peraí. Ele estava confundindo a sua voz com a voz do profeta. E o Senhor falou: não, a voz do profeta também é minha voz. A voz da liderança também é minha voz. A voz da liderança também é a voz do Senhor. Aleluia. É tanto que ele achou que era Eli que estava chamando. Por isso, fique atento à voz do seu líder. Fique atento à voz do seu líder. Eu falei com o pastor hoje. Eu estive ministrando a palavra do Senhor na sexta, no sábado de manhã, sábado à noite. Estou aqui e amanhã, se o Senhor não voltar, estarei também. E quando eu vim para cá, para esse ministério, a primeira coisa que eu falei com o pastor, falei: pastor, às vezes eu tenho uma agenda extensa. Compromisso, eu não gosto de falar agenda não. A agenda é no céu, na terra é compromisso. Falei: às vezes eu tenho uns compromissos muito extensos. Vou no dia de manhã, à tarde, à noite. E eu preciso da sua bênção. E ele falou para mim assim: tá na bênção, irmã. Tá liberada, irmã. Só que eu tinha o costume de, cada vez que eu fosse pregar ou fosse louvar, eu mandar mensagem para o meu pastor. E aí, mesmo ele tendo me dado a bênção, o pastor pediu o número Elizabeth. Pastor, eu tenho que pregar hoje. Ele está na bênção, irmã. Até que depois ele pegou e mandou para mim: irmã, todas as vezes que a irmã for, já está abençoada. Eu falo: meu Deus do céu, todo dia eu falei. Então, irmã, está abençoada. E eu falei para ele: teve um dia, irmão, quando eu estava na outra congregação, que eu ia pregar à tarde. E eu tinha esquecido de mandar mensagem para o meu pastor, para falar com ele que eu ia pregar. E eu sabia que naquele dia de manhã o pastor iria me olhar. Irmãos, quem disse que eu dormia? E estou eu agoniada e eu falei: Jesus, como que eu vou pregar? Obediência, irmãos. Respeito. Respeito, irmãos. E eu estou agora: Jesus, como é que eu vou pregar, Senhor? Eu falei: Senhor, não dá. Peguei o telefone 5 horas da manhã. Acordada, despertada para fazer as coisas da maneira que tem que ser feita. E eu mandei mensagem para ele. E ele falou: irmã, nem precisava. Mas vai, tá na bênção, pode ir, que Deus te use. E aquilo me deu um alívio. Sabe por quê, irmão? Pegar no microfone é para pegar com responsabilidade. Eu não posso pegar no microfone, eu não posso fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. E eu entendo isso. E eu peguei e fui pregar e fui me sentindo aliviada. Porque onde eu vou pregar, irmãos, a primeira coisa que eu faço: estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Quantas pessoas o pastor não sabe nem aonde está? Mas chega na hora e fala: estou debaixo da bênção do meu pastor. O pastor não sabe nem aonde anda, irmãos. É responsabilidade. É respeito à liderança. E Samuel, ele tinha esse respeito. E Samuel confundiu a voz do Senhor com a voz da sua liderança. Porque das 2 vezes, 3 vezes, o Senhor chama e ele vai até o profeta. Até que o líder, olha isso, irmãos. Até que o líder de Samuel entende quem estava chamando Samuel. Quantas vezes nós estamos perdidos, não estamos entendendo, nós não queremos comunicar ao nosso líder. E muitas das vezes o líder vai entender a voz que está te chamando para o seu ministério. Aleluia! Aleluia! Porque líder não vai te impedir na sua chamada. Ele vai te ajudar na sua chamada. Tinha uma chamada para Samuel. E é por isso que o Senhor chama a primeira vez. O Senhor não culpa Samuel por confundir a sua voz
chamar novamente. O líder entendeu quem estava chamando Samuel. O líder entende quem te chamou. O líder entende o ministério a qual aquele que te chamou colocou na sua mão. O líder te ajuda na tua caminhada. Com Samuel foi assim. O líder te abraça. E ele diz, quando ele te chamar novamente, diga para ele, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Fala, porque o teu servo ouve. Às vezes queremos ouvir a voz de tanta gente, mas não queremos ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Se alguém está falando com você, ao contrário, que não é para você obedecer o seu líder, ouvir a voz do seu líder, irmão, sai de perto dessa pessoa. Porque o Senhor, Ele ainda vai usar muitas vezes o seu líder para falar contigo. Só que muitas das vezes, o próprio Deus, Ele vai entoar o teu nome, Ele vai gritar o seu nome, assim como Ele fez na vida de Samuel. E eu quero dizer que pode ser essa noite que o Senhor vai gritar o seu nome. Pode ser essa noite. Se você ainda não ouviu, abra os seus ouvidos, porque Samuel também não entendeu na primeira vez. Ele não entendeu na primeira, ele não entendeu na segunda, mas na terceira, o próprio líder falou, é o Senhor Deus quem te chama, Samuel. E eu quero dizer que é o Senhor que está te chamando nessa noite. Aleluia. Quantas vezes o Senhor está nos chamando, mas a gente está nos diminuindo. Estamos nos diminuindo, irmãos. Ah, mas eu não prego como fulana prega. Ah, mas eu não faço como fulana faz. Aí eu lembro de Dó. Quem era Dó? Todo mundo sabe quem era Dó? Da Bíblia? Uma glória sabe. Uma glória dá até medo de falar de Bíblia perto dela. Discípula do céu. O que é discípula, irmão? Todo mundo aqui sabe o que é discípula? O que é um discípulo? A palavra do Senhor vai dizer que Dó, lá em Atos, vai dizer que ela era discípula do Senhor. Quando eu sou discípula, eu faço o quê? Eu vou seguir ao meu Senhor. E Dorca, ela seguia ao Senhor. Aí a gente vive uma geração, irmã Glória, que quer servir Carlinhos, não sei em que lá, quer servir não sei mais quem na rede social, quer até copiar. Oh, Deus! Mas não quer seguir a Jesus? Vai seguir Jesus, vai copiar Jesus. É Ele que faz a salvação, é Ele que nos dá o direito de morar no céu de glória com Ele. Aleluia! Querem seguir tanta gente. Se você olhar no Instagram, tá seguindo lá um monte que não é para seguir. Tá vendo um monte de coisa que não é para ver. Depois eu quero questionar o porquê o milagre não acontece na minha casa. Sabe por que não acontece? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem zela pela aliança que fez com Ele. Aleluias! E Dorcas tinha isso. E aí, voltando sobre querer pregar igual e não querer cantar, querer falar, querer fazer, aí vem Dorca. O que Dorca fazia? Discípula de Jesus, ela fazia túnica, ela fazia roupa. Se ela fazia túnica, se ela fazia roupa, se ela costurava, ela tinha o quê? Agulha e linha. Mas isso não diminuía ela na presença do Senhor. Pelo contrário, o carinho e o amor que Deus tinha com ela era tão grande que Ele deu a ela novamente a vida. Eu já falei isso. E só que eu não falei aqui, eu vou dizer isso aqui nessa noite. Quantas pessoas estão servindo a água, mas está servindo com mais excelência do que quem está pregando? Dorca costurava, minha amiga. Ela fazia túnica. Ai, gente, eu estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou toda arrepiada
mas faça com excelência. Faça com amor, faça com devoção a obra do Senhor. E para, porque eu preguei na sexta-feira e eu falei, eu não sou contra a teologia, meu irmão. Não, eu não sou contra. Eu sou contra a teologia sem presença. Porque eu prefiro a presença. Eu prefiro a presença, irmão. Se tem mais alguém igual a mim que prefere a presença, levanta a mão e exalta o nome do Senhor. Porque eu prefiro a presença. Sem a presença eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aleluia. Que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor nos chama. Que o Senhor nos chama, assim como Ele chamou Samuel. Mas e aí? Se Ele tiver que usar o líder, Ele vai usar. Mas seja fiel à voz do Senhor. Amém? Seja fiel à voz do Senhor. Se o líder te chamar, não desfaça da voz do líder. Porque pode ser papai usando o líder para gritar o seu nome. Amém?